Olá, queridos estepagianos, a paz do Senhor Jesus. Estamos agora na nossa quarta aula do livro de Atos, quarta e última aula desse livro extraordinário que tanto nos ensinou a respeito da história da igreja e dos primeiros passos da obra missionária. Quero convidá-los a estar orando nesse momento, para que o Espírito Santo nos oriente neste momento. Senhor Deus, querido Pai, nesse momento eu quero apresentar a Ti, Senhor, cada aluno, aluna, neste momento está, Senhor, com seu livro, com a Bíblia aberta, independente do lugar onde esteja, Senhor, para aprender de Ti, para aprender a Tua palavra. Nos ilumina, nos direciona, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Nós vamos agora para a parte 3 do livro, o Evangelho em vários países, aonde comporta os capítulos 13 até o capítulo de número 28 de Atos dos Apóstolos, percorrendo aqui a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo, incluindo a sua viagem a Roma. Então tudo começou aqui na primeira viagem missionária de Paulo, no capítulo de número 13, na base missionária de Antioquia da Síria. A Bíblia vai nos dizer, no capítulo 13, versículo 1 de Atos, que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. O versículo 2 vai mostrar justamente a separação, através do Espírito Santo, de Paulo e Barnabé para a grandiosa obra missionária, inaugurando assim a primeira viagem missionária. A Bíblia diz no versículo 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Nós aprendemos um fato interessante aqui no chamado de Barnabé e Saulo para a obra missionária. Nós aprendemos que a chamada ela precisa ser orientada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. A chamada ela não é simplesmente uma orientação humana ou uma escolha meramente humana, mas uma escolha divina. Saindo de Antioquia, eles descem agora para o porto de Seleucia. É o que está aqui em Atos capítulo 13, versículo 4. E assim eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Antioquia para Seleucia é cerca de 26 quilômetros. Era a sede de um importante porto na época. Eles saem aqui de Antioquia, vão para Seleucia, e de Seleucia eles descem agora para Chipre. E aqui nós temos o ministério na ilha de Chipre, em Atos capítulo 13, versículos 4 a 12. Assim estes, enviados pelo Espírito, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chipre, uma ilha que também fazia parte da Ásia Menor, tá certo? Então aqui na ilha de Chipre, nós vemos que eles chegam na primeira cidade da ilha de Chipre, a cidade de Salamina, que segundo os estudiosos é a terra natal de Barnabé. Em Salamina haviam muitas sinagogas, haja visto o grande fluxo do mercado de cobre. Depois de Salamina eles chegam em Pafos, que Pafos era a capital de Chipre. Nós vemos isso aqui no capítulo 13, versículo 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Então aqui em Pafos nós tínhamos um dos maiores santuários de Afrodite. E aqui nesta cidade de Chipre, nós encontramos um homem por nome Bar-Jesus, ou também chamado de Elimas. Temendo ele perder a sua posição junto ao procônsul da cidade, que era uma espécie de prefeito da cidade, um governador da cidade, ele tentou afastar Sérgio Paulo, que era o procônsul da cidade, para que ele não ouvisse a palavra através do ministério do apóstolo Paulo. Então nós vemos aqui que ele estava priorizando o seu próprio prestígio social e não queria perder esse prestígio em virtude do ministério do apóstolo Paulo. Prosseguindo, depois da ilha de Chipre,
eles vão chegar em Perge da Panfilha. É interessante porque eles saem de Chipre e agora eles chegam em Perge da Panfilha, que já estava aqui inserida no contexto da Ásia Menor. Nós encontramos isso aqui em Atos capítulo 13, versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então aqui nós vemos que João, que estava acompanhando Barnabé e Paulo nessa viagem, ele retorna para Jerusalém. Este incidente aqui do capítulo 13, ele ia gerar lá no capítulo 15, versículo 36 em diante, a divisão ou a dissensão entre Paulo e Barnabé e a consequente separação entre Paulo e Barnabé, isto para a segunda viagem missionária. Barnabé queria que Marcos continuasse na segunda viagem missionária e Paulo achou que não era interessante levá-lo, haja visto que neste incidente aqui em Perge da Panfilha, ele abandonou a viagem missionária retornando para Jerusalém. Muito bem, vamos avançando agora. Depois, saindo de Perge, eles chegam em Antioquia da Psídia, Atos 13, 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. É interessante aqui Antioquia da Psídia, que era uma província romana já da Galácia. Aqui muitos gentios se converteram ao Senhor. Aqui os judeus invejaram o ministério do apóstolo Paulo. Haja vista que eles ministravam na sinagoga, falavam a respeito dos grandes feitos do Senhor através do povo de Israel, em benefício do povo de Israel. Nós vemos isso aqui em Atos 13, 19, a Bíblia diz: e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Então está mostrando que o Senhor foi o grande responsável pela conquista do povo de Israel, a terra de Canaã. Mas no versículo 50 do capítulo 13, a Bíblia diz: mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Então aqui a grande marca da saída deles da Antioquia da Psídia para irem para Icônio foi justamente essa inveja dos judeus ao ministério de Paulo e Barnabé. A próxima cidade aqui da primeira viagem missionária é Icônio. Vamos avançando aqui um pouco mais. Nós temos o mapa aqui mostrando a saída de Antioquia para Chipre. Já passamos aqui, já vimos o ministério em Antioquia e estamos agora no ministério em Icônio. Icônio era o centro da Ásia Menor, hoje chama-se Cônia. E aqui novamente, entre aspas, os apóstolos fugiram da perseguição dos judeus. É o que diz a palavra em Atos capítulo 14, versículo 6. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha. Então, o que marca aqui a primeira viagem missionária é justamente esta oposição dos judeus ao ministério de Paulo e Barnabé. Saindo agora de Icônio, eles chegam em Listra, Atos 14, versículo de número 6, né? Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e província circunvizinha. É aqui em Listra que Paulo e Barnabé, pelo poder do Espírito Santo, curam um certo varão leso dos pés, cujo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Então, Listra, ainda na província da Galácia, nós vemos aqui que nessa cidade, por conta desse milagre, da cura desse coxo de nascença, o sacerdote do templo, agora ele vem para tentar, o sacerdote de Júpiter. Diz a Bíblia no versículo 13 do capítulo 14, ele vem agora trazendo touros e grinaldas para sacrificar a Paulo e Barnabé. Eles passaram a chamar de Júpiter a Barnabé e Mercúrio ou Hermes a Paulo. Só que justamente nesse momento aqui em Listra, Paulo ele não aceita essa adoração para si. No versículo 15 diz que Paulo
ele expressa o seguinte: varões, por que estáis fazendo essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Nós vemos aqui uma humildade extraordinária do apóstolo Paulo e Barnabé, porque nos nossos dias nós vemos que obreiros, eles tentam ufanar-se do direito de serem pastores, ministros, milagres acontecem e eles tentam projetar a si mesmo dentro dessas situações. Saindo de Listra, eles chegam agora na cidade de Derbe. Esta cidade foi visitada por Paulo por pelo menos 2 vezes. A 7ª cidade, agora eles regressam a Listra, Icônio, Antioquia, confirmando aqui o ministério nessas cidades, confirmando os discípulos nessas cidades, né? Então eles retornam aqui no capítulo 14, versículo 21 a 25. Finalizando a viagem missionária, eles chegam no porto de Atália, está aqui no capítulo 14, e o versículo de número 25. E tendo anunciado a palavra em Perge, última cidade, desceram a Atália. Atália que tinha um porto também muito importante na Ásia Menor. E dali, diz a Bíblia no versículo 26, navegaram para Antioquia da Síria. Retornam agora à base missionária de Antioquia. No versículo 27, eles prestam agora o relatório da primeira viagem missionária. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Eu quero convidar vocês a ler um texto bíblico que relata de forma clara, precisa, o ministério da primeira viagem missionária, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 e 11. E diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo o seguinte: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listras. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então isso aqui relata de forma incisiva como foi o clima nessa primeira viagem missionária. Perseguições, lutas, muita coisa para tentar parar o ministério da igreja através do apóstolo Paulo e Barnabé. Então aqui nós temos o mapa da primeira viagem missionária, a partir de Antioquia, Salamina, Pafos na ilha de Chipre, chegando ali na Ásia Menor, Antioquia da Psídia, Listra, região da província da Galácia, Derbe, Perge, e retornando de volta a Antioquia da Síria, a base missionária. Tudo bem? Vamos avançando agora para a primeira convenção internacional. Nesse contexto dessa primeira viagem missionária, nós percebemos que alguns irmãos que saíram da Judéia chegaram agora na região de Antioquia da Síria, e eles diziam o seguinte, versículo 1 do capítulo 15, diziam aos novos irmãos gentios: se vos não circuncidardes, ou seja, se vocês não circuncidarem o prepúcio de vocês, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Isso aqui aconteceu no ano 49 depois de Cristo. Então o que eles estão dizendo? Olha, se vocês não observarem os ritos judaicos, de maneira nenhuma vocês poderão salvar-se. Eles estão limitando a salvação à observância da lei. E é justamente essa polêmica sobre os gentios guardar a lei que vai gerar uma discussão tão grande que a Bíblia vai dizer o seguinte, que no versículo 2, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então é justamente essa questão sobre a observância da lei que vai fazer com que Paulo e Barnabé subam agora a Jerusalém para tratar desse assunto. Muito bem. No versículo 4 diz, e quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciavam quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Eles estão prestando o relatório agora para a igreja em Jerusalém. Mas o 5 diz, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei. Então nós temos agora
o primeiro discurso na convenção internacional em Jerusalém, que é o discurso de Pedro. Pedro ele vai falar justamente a respeito da salvação pela graça. No versículo 7 ele diz, do capítulo 15, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Então a palavra de Pedro é justamente a experiência que ele teve lá em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, onde o Espírito Santo ele desce sobre o povo, ele desce sobre os gentios, que não guardavam a lei, que não haviam sido circuncidados, mas o Espírito Santo também desceu sobre eles. Nós vemos agora que Paulo e Barnabé, dentro desse contexto da Convenção Internacional, eles vão dar agora o seu testemunho justamente da primeira viagem missionária. No versículo 12 do capítulo 15, eles dizem, então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Então é nesse momento que Paulo e Barnabé eles vão explicar a forma grandiosa que Deus ele estava salvando na região de Antioquia da Psídia, na região da Galácia, e o evangelho crescendo cada vez mais. Então, nesse momento, nós vemos agora a palavra de Tiago, que segundo a tradição era o pastor da igreja de Jerusalém, Tiago, irmão de Jesus. Versículo 13 do capítulo 15 diz, e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra dizendo, varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome, e com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito, depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a reedificá-lo. Então esse tabernáculo caído de Davi é justamente a observância da lei. O tabernáculo estava caído e o Senhor agora, o Senhor Jesus, ele traz a lei do Espírito. Então o sinal agora era o derramar do Espírito Santo sobre a vida daqueles que crerem. E nós vemos agora que a igreja, eles estabelecem uma diretriz para a igreja, um mandamento para a igreja. E esse mandamento ele se estabelece aqui no versículo 20, a decisão de Tiago juntamente com os demais apóstolos e anciãos. Versículo 19 e 20, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Ou seja, os gentios que se convertem a Deus, eles não estão obrigados a guardarem os preceitos do judaísmo. Mas no versículo 20 ele diz, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então agora eles, a partir dessa decisão, desse mandamento, dessa instituição, a Bíblia vai nos dizer que Paulo e Barnabé, eles vão agora levar essa carta para Antioquia. Olha o versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte, os apóstolos e anciãos, os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornam as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Então é justamente essa decisão da Convenção Internacional é enviar essa carta através de Paulo e Barnabé, Silas, para que eles lessem essa carta, essa circular nas igrejas. E é justamente isso que vai gerar a segunda viagem missionária. É justamente essa situação para que essa deliberação dos apóstolos em Jerusalém pudesse também chegar nos mais distantes rincões aonde a igreja já estava alcançando. Aqui no capítulo 15, versículos 36 a 39, nós temos aqui a dissensão entre Paulo e Barnabé, justamente por conta da decisão de Barnabé querer integrar Marcos, ou João Marcos, nessa segunda viagem missionária. Versículo 36 diz, e alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. O 37, e Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João Marcos, chamado Marcos. Mas lembra
que lá em Perge, na primeira viagem missionária, Marcos retornou a Jerusalém, Paulo não gostou nada disso. 38 diz, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Olha o 39, e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para a ilha de Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando a igreja. Então aqui nós temos já o início justamente dessa segunda viagem missionária. A partir da separação entre Paulo e Barnabé, nós temos aqui o início da segunda viagem missionária, ok? Então eles saem de Antioquia da Síria, agora já não é mais Paulo e Barnabé, e sim Paulo e Silas, né? A Bíblia diz que Silas ele era notável entre os profetas também, como companheiro do apóstolo Paulo. E eles saem agora para Listra, Derbe e Icônio. É nesse exato momento aqui que Paulo ele vai integrar Timóteo. Timóteo era de Listra. Olha o versículo 1 do capítulo 16. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então nós vemos agora que Timóteo ele integra a comitiva da segunda viagem missionária, e Timóteo vai ser o grande companheiro do apóstolo Paulo no decorrer do livro de Atos. Muito bem. Então eles, saindo de Listra, eles chegam agora em Troades. Eles passam por algumas cidades, mas chegam agora a Troades. Em Atos capítulo 16 e o versículo de número 10. E Paulo teve uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. É interessante que nós vemos a ação do Espírito Santo guiando e orientando os obreiros naquilo, até no lugar que eles deveriam ministrar. Nós vemos aqui no versículo de número 6, voltando um pouquinho aqui no livro de Atos, a Bíblia diz, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então a primeira viagem missionária foi a implantação do evangelho na Ásia. E Paulo já havia ministrado lá e o Espírito Santo não estava permitindo que Paulo retornasse à Ásia. Olha o versículo 7. Quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troades. É justamente aqui em Troade que Paulo vai ter a visão de um varão macedônico que lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. É interessante que a Macedônia já não era mais a Ásia Menor, já era no continente europeu. Era o Senhor querendo que o apóstolo Paulo alcançasse agora o continente europeu, alcançasse terras mais longínquas, para que o evangelho fosse mais ainda propagado. É interessante que eles chegam agora em Filipos, que é a primeira cidade da Europa. A partir dessa visão, Paulo compreende que ele deveria anunciar o evangelho na região da Macedônia, que no versículo de número 11 diz, e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Neápolis estava na fronteira com a Europa, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, primeira cidade da Europa. Aqui em Macedônia nós temos os primeiros frutos da obra missionária do apóstolo Paulo. Nós temos a conversão de Lídia, olha o versículo de número 14 do capítulo 16. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, a primeira convertida do continente europeu foi Lídia. Depois de Lídia, o carcereiro, lá no capítulo 16 e o versículo de número 30. Após aquele incidente onde Paulo e Silas oravam, cantavam, mesmo estando presos por conta da libertação daquela jovem adivinha, que os donos daquela jovem, por assim dizer, denunciaram Paulo e Silas, e eles foram parar na prisão. Mesmo estando na prisão adorando ao Senhor, a Bíblia diz que eles clamavam e o Senhor
operou um grande milagre libertando eles da prisão, e o carcereiro, vendo que as prisões estavam abertas, ele temeu pela sua própria vida. E a Bíblia diz que ele chega agora para Paulo e pergunta: o que é necessário para que eu possa me salvar? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O Senhor estava prometendo ali, através do ministério do apóstolo Paulo, libertação e salvação para o carcereiro e para toda a sua família. Avançando, eles saem agora da cidade de Filipos, né? E eles chegam agora em Tessalônica. Chegam agora na cidade de Tessalônica. Passam por Anfípolis e Apolônia e chegam em Tessalônica. Aqui o povo de Tessalônica, na verdade os judeus, eles expressam a célebre frase de Atos capítulo 17, versículo de número 6. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Então, nós vemos aqui os efeitos da obra missionária. O apóstolo Paulo, juntamente com Silas, eles estavam revolucionando o mundo da época. O que nos chama a atenção, contextualizando isso aqui para os nossos dias, é que se nós formos pensar um pouco nas limitações que eles tinham, limitações tecnológicas, limitações de logística, de transporte, limitações físicas, mas mesmo assim eles não paravam de pregar o evangelho. Muitas vezes nós temos recursos, nós temos veículos, nós temos todas as ferramentas e não alcançamos nem o nosso bairro, nem a nossa rua. Na verdade, acredito eu que falta mesmo compromisso com a tarefa de evangelização da grande comissão. Que possamos exclamar como o apóstolo Paulo exclamou: ai de mim, se não pregar o evangelho. Saindo de Tessalônica, eles chegam agora em Bereia. Bereia ficava a 80 quilômetros de Tessalônica. A Bíblia diz que aqui o povo era mais nobre do que os de Tessalônica, porque se demonstraram mais receptivos à palavra. Atos 17:11 diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Quão raros estão agora os irmãos que, à semelhança dos bereanos, ouvem a palavra, mas comparam na palavra de Deus também. Ouvem a palavra de Bíblia aberta, meditando nas sagradas Escrituras. Saindo de Bereia, eles chegam em Atenas. É o que está aqui em Atos, capítulo 17, versículo de número 23. Diz a palavra do Senhor: porque passando eu os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós os honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, Atenas era a principal cidade da Grécia. Era a principal cidade, era o centro cultural, era o centro de conhecimento, era o centro da filosofia, né, da cultura. E é nesse lugar que Paulo também anuncia, com muita intrepidez, o evangelho em Atenas. Saindo de Atenas, eles chegam agora em Corinto. É aqui que Paulo ele encontra Áquila e Priscila. Capítulo 18, versículo 1 diz: e depois disto, partiu de Atenas e chegou a Corinto. E achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. Tanto Áquila quanto Paulo, eles tinham o mesmo ofício de fazer tenda, e trabalharam juntos. Ele trabalhou junto, fazendo tenda com o apóstolo Paulo, para que assim eles pudessem se manter na obra missionária. É interessante que Paulo ele permaneceu em Corinto por 18 meses. Capítulo 18, versículo 11, diz o seguinte: ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Um fato interessante desse momento que Paulo fica aqui na cidade de Corinto é que ele escreve a epístola aos Romanos. Ele escreve a epístola aos Romanos, estando ainda nesses 18 meses aqui em Corinto. Atualmente, Corinto é uma simples aldeia. Partindo agora de Corinto, já chegando no final da segunda viagem missionária, Paulo e Silas eles chegam na cidade de Éfeso, capítulo 18, versículo de número 19. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. O
Paulo agora vai deixar os que estavam em sua companhia ali, e ele, estando em Éfeso, os discípulos lhe rogaram para que ele permanecesse mais tempo, mas ele não concordou. 21 diz: antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Paulo parte de Éfeso, ok? Nós encontramos agora Paulo pregando aos gentios, Paulo perante Gálio. Avançando um pouquinho, nós temos o encerramento da segunda viagem missionária, onde a Bíblia diz aqui que Paulo ele passa por Cesareia, sobe a Jerusalém, cumprimentando os irmãos, e desce para a Antioquia. Os discípulos que eles deixaram lá em Éfeso, a Bíblia diz: e chegou a Éfeso, versículo 24, capítulo 18, certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras, que era instruído no caminho do Senhor. Ele ensinava diligentemente, porém conhecia apenas o batismo de João, não conhecia o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele começou a falar ousadamente. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Mesmo que Apolo ministrasse com eloquência, com graça, ele precisou da orientação de Priscila e Áquila. Ok? Então assim nós encerramos a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Vamos avançando agora. Tem um mapa aqui que mostra o resumo da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Está aqui, ele saindo de Antioquia, passando aqui por Derbe, por Listra, por Icônio, mas avançando pela Antioquia da Psídia, passando por Troades, Filipos, que aqui é a primeira cidade da Macedônia, Anfípolis, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, passando por Cesareia, passando por Jerusalém e finalizando em Antioquia, a base missionária da igreja. Vamos avançando um pouco mais para a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Como todas as viagens missionárias do apóstolo, as três, ele parte de Antioquia da Síria, que era a base missionária da igreja, além de Jerusalém. Jerusalém a primeira, Antioquia da Síria a segunda base missionária. Estamos agora em Atos capítulo 19. Paulo ele chega a Éfeso. Olha o versículo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. É onde Paulo vai fortalecer aqui 12 discípulos de João. E ele vai perguntar o seguinte no versículo 2. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Então nós vemos aqui o Espírito Santo descendo sobre 12 varões aqui no início da terceira viagem missionária de Paulo em Éfeso. Aqui Paulo ficou 3 anos ensinando a igreja. Aqui Paulo discipulou 12 discípulos de João, que embora conhecessem o batismo de João, ignoravam a existência do Espírito Santo. Aqui houve uma grande revolução espiritual. É interessante aqui, em Atos capítulo 19, versículo 19, diz o seguinte: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, achavam que montava 50.000 peças de pratas. Então um valor exorbitante, tão grande foi o efeito da pregação do apóstolo Paulo aqui em Éfeso, na terceira viagem missionária, que eles, os que exerciam artes mágicas, os bruxos, queimaram os seus livros de magia. Olha que coisa interessante. Partindo de Éfeso, o apóstolo Paulo chega agora na região da Macedônia.
visita outra vez a região da Macedônia e a Grécia. Versículo 1 do capítulo 20 diz o seguinte: E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os seus discípulos, abraçando-os, e saiu para a Macedônia. Então Paulo ele levaria para Jerusalém as ofertas que foram levantadas pelos irmãos da Macedônia, justamente para abençoar os irmãos que estavam na Macedônia. Saindo da Macedônia, o apóstolo Paulo ele chega agora à Grécia. Olha o versículo 2: E havendo andado por aquelas terras, e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Avançando um pouco mais, partindo da Grécia, o apóstolo Paulo ele chega na região de Filipos. Chegando na região de Filipos, em Atos capítulo 20, eles chegam na região de Troade. Novamente, Atos capítulo 20, versículo 13. Passando 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia, e acompanhou até a Ásia Sópatro de Bereia, e os de Tessalônica, Aristácio e Segundo, e Gaio de Derbe, Timóteo, e os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Então é justamente aqui, em Troade, no versículo de número 9, diz a palavra: Estando certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como morto. Então foi aqui em Troade que, durante o extenso discurso de Paulo, Eutico, tomado pelo sono, caiu e foi levantado como morto, mas foi ressuscitado através do ministério do apóstolo Paulo. Partindo de Troade, passando por Mitilene, Quio, Samos, Trogílio, eles chegaram a Mileto. Atos capítulo 20, versículo de número 15. E navegando dali, chegamos no dia seguinte, defronte de Quios, e no outro aportamos a Samos e ficamos em Trogílio, e chegamos no dia seguinte a Mileto. Então, aqui nós temos também uma reunião extraordinária do apóstolo Paulo com seus discípulos. Seria uma conferência ministerial em Mileto. É interessante que aqui Paulo preparou os obreiros para a sua partida. No versículo de número 17 do capítulo 19 diz o seguinte: De Mileto mandou chamar os anciãos da igreja. E o teor do discurso do apóstolo Paulo diante desses obreiros, no versículo 25, é expresso: E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. No versículo 38, expressa a tristeza dos discípulos mediante essa expressão do apóstolo Paulo, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veria mais o seu rosto, o acompanharam-no até o navio. Mas o 37 diz que eles se levantaram, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, o apóstolo Paulo. Nós vemos aqui a importância de um obreiro estar alinhado com a palavra de Deus. Cuidar do seu rebanho, cuidar dos seus obreiros, porque esses obreiros também amarão o ministério e a pessoa deste que assim proceder. O apóstolo Paulo passa por Pátara, passa por Tiro, passa por Ptolemaida, chegando a Cesareia. Atos capítulo de número 21 e o versículo 8. No dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós com eles, que estávamos com ele, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Ou seja, Filipe, aquele que evangelizou primeiramente Samaria, que era um dos 7 diáconos, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Estando o apóstolo Paulo aqui na casa de Filipe, demorou-se ali, e chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. O que o profeta Ágabo profetizou a respeito do ministério de Paulo ou para Paulo? Versículo 11 do capítulo 21 diz: E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se a seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando os discípulos que estavam ali na casa de Filipe ouviram isso, rogaram-lhe dizendo que não subisse a Jerusalém.
Só que olha a resposta de um obreiro preparado, consciente da sua chamada. No versículo 13 do capítulo 21, Paulo responde: que fazes vós, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dando uma lição a respeito, de confiança no Senhor. Então aqui Paulo recebeu a profecia de Ágabo e depois se dirigiu a Jerusalém. No versículo 15, depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E aqui nós temos o encerramento desta terceira viagem missionária. Mais à frente nós temos já, dentro desse contexto da viagem missionária, do encerramento, a prisão de Paulo em Jerusalém, diante de um grande tumulto. Os judeus se levantam agora contra Paulo em Jerusalém. Paulo ele vai agora testificar a respeito da fé, da salvação perante o Sinédrio em Jerusalém. E agora nós já temos aqui o início da viagem de Paulo a Roma. Ananias e Tértulo acusam Paulo junto a Félix. Festo expõe Agripa o caso de Paulo, e Paulo é enviado a Roma, já aqui a partir do capítulo de número 27, no versículo de número 5. Nesta viagem missionária de Paulo a Roma, nós temos o seguinte: Paulo passa por Cesareia, Mirra, Bons Portos, Malta, onde ocorreu o naufrágio do navio que levava o apóstolo Paulo. Paulo passa por Siracusa, Paulo passa por Régio, lá em Atos capítulo 28, versículo de número 13, passa pela Puteoli, que era um porto italiano localizado a nordeste da Baía de Nápoles, e então Paulo chega em Roma. Quando Paulo chegou em Roma, ele encontrou uma colônia judaica muito bem estabelecida. Isso está aqui no capítulo 28 e o versículo de número 17. Diz a Bíblia o seguinte, capítulo 28, versículo 17. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto eles lhes disse: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. E aqui em Roma, Paulo ficou preso durante 2 anos. Está aqui no capítulo 28, versículo 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então esta última viagem do apóstolo Paulo, a 4ª viagem, já no caso em direção a Roma, nós compreendemos que seria também uma viagem missionária. Logo, Paulo empreendeu 4 viagens missionárias, pregando o Evangelho e anunciando a ressurreição e o grande poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Atos ele termina assim mesmo, de forma abrupta. Ele termina de forma inesperada, denotando e nos inspirando a entender que a obra missionária ela continua em pleno vigor, ela continua em plena atividade, e nós precisamos continuar ministrando aos corações o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, querido aluno, que a mão do Senhor continue sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.